Agora eu vou compartilhar minha tela e vamos começar para valer. Então, hoje a gente vai começar para valer a física. Porque até então a gente estava nessa aba aqui, ó, que era uma revisão para matemática. Certo? Então, vocês fizeram uma revisão, pode continuar fazendo, tá? Quem não conseguiu terminar pode continuar fazendo. Quem já fez tudo, o site do CAN é uma boa dica para você se preparar para o vestibular. Para daqui a 2 anos e meio, você não tem que fazer um vestibular, fazer um Enem. Pode se preparar. Durante a escola também, você pode ir lá por matéria. Ah, eu tenho que estudar tal matéria para matemática. Vai lá, escolhe o conteúdo e estuda. Bom, vamos lá. Agora a gente vai começar a física, certo? A gente vai estudar nesse primeiro bimestre uma parte da física que se chama cinemática, que é o estudo do movimento. Por isso que eu dei o nome para esse curso aqui, ó, de, cadê? Ah, na capinha dele lá aparece, tá? Física e o movimento. Tá? Então a gente vai estudar nesse começo a física e o movimento, só que com algumas equações para fazer algumas previsões, alguns cálculos. No segundo bimestre, a gente já vai estudar a parte de forças, depois energia e depois colisões. Mas não interessa, vamos para o que interessa. Então nós vamos começar a cinemática. Vou pegar minha canetinha. E aqui está. Então a gente tem que ver alguns conceitos. Primeiro, o conceito de referencial. Bom, o que significa esse referencial? Vou mostrar aqui no desenho. Ó, quando aparecer esse endereço aqui, eletrônico, isso aqui é a fonte da onde eu tirei essa imagem, tá? Não foi eu que produzi, eu tirei desse site. Então vamos lá. Primeiro conceito de referencial. Qual que é a posição desse cara? Ah, a posição dele é A. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um referencial. O que é isso? Eu vou colocar essa posição aqui como sendo o meu referencial zero. Tá vendo? O referencial sou eu que escolho. Se você escolheu o teu referencial zero aqui, à esquerda do carrinho, a tua numeração vai ser diferente da minha. Não tem problema. Como eu escolhi aqui como sendo zero, essa moça, por exemplo, está na posição 1 metro. E o carro está na posição 1, 2, 3, 4 para trás do zero. Está na posição menos 4. Então você percebe o seguinte, que tudo, esses valores aqui, dependendo desse referencial zero. Se você tivesse escolhido o zero como sendo Fusca, a posição da menina seria 5, por exemplo. Então, esse é referencial. É um ponto que você vai comparar tudo que está acontecendo com esse ponto. Então, se esse ponto é o zero, ela está no 1, o Fusca está no menos 4, certo? O referencial também pode ser usado para a gente analisar se está em movimento ou se está em repouso. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse Fusca aqui, ele está a uma velocidade máxima. A velocidade máxima do Fusca é 30 km por hora. Mais do que isso, o Fusca desmancha. Então, ele está com a sua velocidade máxima de 30 km por hora. Mas aí eu preciso dizer em relação a quem? Ou seja, qual é o referencial? Em relação ao chão, à pista, a velocidade é 30. Em relação ao motorista, a velocidade do Fusca é 0, porque o motorista está dentro do carro, está junto com o carro, está parado em relação ao carro. Então, a velocidade do Fusca em relação à pista é 30. Mas a velocidade do mesmo Fusca em relação ao motorista é 0. Ainda bem, né? Você imagina se o Fusca tivesse uma velocidade e o motorista outra. Ele teria sido lançado fora do Fusca. Então, como eles têm a mesma velocidade, como eles andam juntos, entre eles a velocidade é 0. Vamos imaginar, por exemplo, agora um exemplo um pouquinho mais difícil. Vamos imaginar que essa menina aqui, ela está andando no sentido contrário, com uma velocidade de 10 km por hora. Certo?
Vamos dar um nome para ela, vamos chamar ela de Jaqueline. Se tiver alguém que chama Jaqueline, na primeira desculpa, tá? Mas também não vou falar mal dela. É só um exemplo. Então tá aqui, ó, a Jaqueline está andando a 10 km por hora para a esquerda. Agora a velocidade do Fusca em relação a Jaqueline é de 40 km por hora. Ou seja, o referencial é Jaqueline. Como o referencial Jaqueline está andando com 10, com mais 30 do Fusca, deu um total de 40. Resumindo, de acordo com um determinado referencial, você pode ter o cara a 30, a 0, a 40 ou até outro valor de velocidade, certo? Então, sempre a gente tem que levar em consideração o referencial para poder colocar esses valores e dar os valores de velocidade, certo? Se você não entendeu direito esse 40, calma, já vai ter um dia que a gente vai parar para estudar só esse tipo de velocidade, tá? Isso aqui a gente chama de velocidade relativa. Depois a gente vai estudar com mais calma. Bom, segundo referencial, o referencial de movimento. Então eu posso te perguntar o seguinte, ó. Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque o conceito de movimento ou repouso é um conceito curioso, porque é o seguinte, vamos imaginar um poste aqui, vai, porque o poste ele fica parado, certo? Uma árvore. Uma árvore. Quem que está em movimento, o Fusca ou a árvore? Você vai falar assim, lógico que é o Fusca. A árvore está plantada, ela tem até raiz. O Fusca está em movimento. Ok, só que para cinemática, para os conceitos de física, eu posso dizer uma coisa ou outra. Eu posso dizer o seguinte, que o Fusca em relação à árvore está em movimento. Mas eu também posso dizer que a árvore em relação ao Fusca está em movimento. Ou seja, quando eu falo em relação a, você vai se colocar no lugar desse a. Por exemplo, o Fusca em relação à árvore. Você vai vir aqui e vai subir na árvore e vai olhar para o Fusca. O que você vai ver? Você vai ver o Fusca cada vez mais longe, indo embora. Então o Fusca está em movimento. Agora, se eu falar, e a árvore em relação ao Fusca? Aí você vai vir aqui e vai subir no Fusca. Quando você olhar para a árvore, você vai ver a árvore ficando cada vez mais para trás. Na verdade, é o Fusca que está indo para frente. Mas você vai ver a árvore ficando cada vez mais para trás. Então eu posso dizer que a árvore está em movimento em relação ao Fusca. Certo? Isso é dessa forma que a gente trabalha aqui na cinemática. Da mesma forma, o conceito de repouso. Então, o conceito de movimento ou repouso, ele depende de um referencial. O Fusca está em movimento em relação à árvore? Sim. O Fusca está em repouso em relação a esse carinha aqui? Sim, ele está em repouso. Em relação aos dois aqui, o movimento, a distância não muda. Tá? Próximo conceito, conceito de trajetória. Então, a trajetória ele dá o conceito aqui, que significa que na prática vamos ver o seguinte, também depende do referencial, tá? Também depende do referencial. Mas vamos imaginar o seguinte, olha só. Vamos imaginar que tem um avião aqui. Isso aqui é um avião, tá? E esse avião, o Brasil tá aqui, ó. O Brasil tá aqui. O Brasil foi isolado do resto do mundo. E aí esse avião, ele vem trazendo uma caixa de vacinas para o coronavírus. A hora que ele está nessa posição aqui, um pouquinho antes de chegar aqui no Brasil, ele solta a caixa. A caixa vai fazer isso aqui, ó. Essa é a trajetória, tá vendo? Então, a junção, a soma de todos esses pontinhos aqui, são as posições por onde a caixa passou, isso aqui é a trajetória, certo? Tá aqui. Só que por que eu falei trajetória relativa? Porque essa é a trajetória vista por vocês, pela gente que está de fora. O piloto, ele vai ver a caixa caindo. Porque enquanto a caixa anda para frente,
A caixa está fazendo isso aqui, né? Ó. Ela vai para frente e vai para baixo ao mesmo tempo. Enquanto isso, o avião vai para frente. O piloto, ele vai ver a caixa caindo. A hora que a caixa estiver atingindo aqui, o piloto vai estar por aqui, ó, vai estar passando aqui. Então, se eu perguntar ao piloto, o que você viu? O piloto vai falar isso aqui. Ó. Eu vou desenhar o balãozinho aqui do pensamento dele. Ó. Esse aqui é o pensamento do piloto. Ele viu isso aqui, ó. O professor, então ele teria que calcular certinho para saber onde a caixa vai cair, porque se ele só passar por cima do lugar e jogar a caixa vai cair 10 metros para frente do lugar. Exatamente. Se ele soltar a caixa na hora que ele estiver passando em cima, a caixa cai aqui. Se ele soltar a caixa antes demais, ela cai aqui, certo? Isso a gente costuma fazer, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso, mas você está com um lixo na mão ali dentro do carro e a mãe está brigando e não pode deixar esse lixo no carro. A hora que passa perto de uma caçamba, você abre a janela e joga. Você tem que jogar um pouquinho antes. Só que nesse exemplo de jogar um lixo na caçamba com o carro em movimento, é um pouquinho mais complexo do que a teoria da física, porque ainda tem a resistência do ar, né? Então você joga pela janela do carro, a tendência dele é continuar para frente, mas tem a resistência do ar que segura ele. Então você tem que ter prática no negócio. Não é fácil jogar as coisas na caçamba, não. Mas tudo bem, você falou correto. Então essa trajetória que a gente chama de arco de parábola é a trajetória vista por quem está de fora. O piloto, ele vê uma reta vertical. Ou seja, a trajetória é um conceito que depende de quem está vendo. E quem está vendo a gente chamou de referencial. Deslocamento, eu vou falar já já. Agora vamos falar rapidamente de ponto material e corpo extenso. O ponto material e corpo extenso é quando você pode desprezar as dimensões. Por exemplo, esse Fusca ele tem 4 metros de comprimento. Eu posso desprezar esses 4 metros na hora de procurar uma vaga de estacionamento? Não. Então o Fusca é um corpo extenso. Mas se eu for fazer uma viagem daqui até São Paulo de Fusca, os 4 metros do Fusca mudam alguma coisa numa viagem de... Quanto será que tem aqui? 500 quilômetros? Então, vamos imaginar que é uma viagem de 500 quilômetros. Ah, não, eu tenho que somar os 4 metros. 504. Ah, não muda nada. É 500 quilômetros mais 4 metros, ou seja, seria 500 mil metros mais 4 metros. Então, numa viagem de 500 quilômetros, o Fusca é considerado ponto material. Então, todo o corpo pode ser considerado corpo extenso ou ponto material, dependendo se eu posso desprezar ou não. Agora vamos para o que interessa. Então, esses são os conceitos básicos. Cadê a física? Onde que eu coloquei a matéria? Ah, está aqui. Então, vamos começar com velocidade média. Eu falei que eu ia ficar devendo falar sobre deslocamento, eu vou falar sobre deslocamento agora. Deslocamento, a gente vai calcular da seguinte forma. Olha só. Todos esses pontos que aparecem aqui, a gente chama de posição. Então, posição menos 20. Mas por que aqui é menos 20? Porque alguém escolheu esse ponto B como referencial zero. 10 para trás é menos 10, 20 para trás é menos 20. 10 para frente é mais 10, 20 para frente é mais 20. Essas são posições. Deslocamento, que é representado pelo ΔS, deslocamento, é a distância entre uma posição e outra. Então, nesse exemplo aqui, o cara ele saiu da posição A e foi até a posição B. Quanto que ele andou? Não precisa nem fazer conta, tem fórmula, mas não precisa. Ele andou 20, ó. Cada risquinho desse tem 10, então ele andou 10, 20. Esse é o deslocamento, representado pela letra ΔS. 20 quilômetros de deslocamento. Isso é diferente de posição. Posição a gente representa só pelo S, sem o delta. Posição A, menos 20. Posição B, 0. Entendeu? Agora, deslocamento é o tanto que você andou, que deu 20. Como é que eu faço essa conta? Aí que vem a formulinha. A formulinha de deslocamento é final menos inicial. Sempre assim. E aí vamos ver por que vai dar 20.
Porque no final ele terminou no zero. Menos da fórmula e o SA que é menos 20. Tá vendo? Ó, menos com menos. O que é menos com menos? Mais. Por isso que deu mais 20. Certo? Agora, essa fórmula aqui é para te auxiliar. Não precisa usar ela. Você pode tentar entender. Ó, o cara saiu do... Vamos pensar num outro exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que o Votuporanga está na posição 540. E aí você foi para uma cidade aqui para frente, que a posição dela é 500. Quanto você andou? O cara que saiu do 540 foi para 500. O cara andou 40. Ele andou menos 40, né? É o contrário do meu desenho. Esse aqui andou menos 40. O desenho correto é esse aqui, quer ver? Essa borracha eu não consigo usar. Vai, borracha! Aí consegui. Aqui. Então, nesse exemplo aqui, o referencial é para a esquerda positivo. O cara saiu do 540 e foi para o 500. Então, ele andou 40, tudo bem. Só que o que o sinal representa? O sinalzinho de menos representa que ele andou 40 para trás, certo? Porque nesse desenho, andar 40 significaria ir para o 580. Andar menos 40 significa ir para o 500, tá vendo? Então, 540 é uma posição, 500 é outra posição e menos 40 é um deslocamento. O deslocamento pode ser positivo quando você anda a favor da seta e o deslocamento pode ser negativo quando você anda contra o referencial. Então, isso é deslocamento. Essa mesma ideia de delta final menos inicial, você pode usar também para o tempo. O tempo, se precisar, você pode fazer delta tempo. Tempo final menos tempo inicial. Ah, mas quanto que eu vou usar isso? Por exemplo, o cara saiu 2 da tarde, chegou 3h30. Ele gastou 1h30. Beleza. Gastou 1h30. Eu falei para você que ele saiu às 2 da tarde e chegou às 3h30. Tá vendo? Que conta que a gente fez? Final menos inicial. A questão é que, dependendo do caso, não precisa fazer essa conta, esse delta. Você pode fazer direto. Pode contar nos dedos. Então, aí o raciocínio é mais ou menos parecido. Tá? O raciocínio seria o seguinte. Enquanto que você tem posição inicial, posição final e o tanto que você andou a gente chama de deslocamento, você também pode ter tempo inicial, tempo final e aqui a variação do tempo. A gente costuma chamar de horário, né? Que horário que você saiu? 2 horas. Que horário que você chegou? 3h30. Quanto tempo que você gastou de viagem? 1h30. Tá? E agora, juntando tudo isso, a gente tem o cálculo da velocidade média. Então, a velocidade média calcula fazendo a divisão entre o deslocamento pelo tempo. Certo? Ou de uma maneira mais simples de entender, poderia pensar assim, velocidade média é o tanto que você andou pelo tempo que você gastou. Tá? Pensando nisso, então essa é a formulinha que você mais vai usar hoje, essa semana. Pensando nisso, olha só o que vai acontecer. Então vamos lá. Como velocidade média a gente calcula fazendo deslocamento por tempo, o tanto que eu andei pode ser dado em quilômetros, pode ser dado em metros, pode ser dado em centímetros, em jardas. Os mais comuns são esses dois. O tempo pode ser dado em horas, pode ser dado em segundos, minutos, anos, séculos. Essa unidade de quilômetros é mais usual no nosso dia a dia. Tanto é que no velocímetro do seu carro está lá quilômetros por hora. Num carro americano, por exemplo, vai aparecer milhas por hora. Já a unidade metros por segundo
É o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades. Certo? Então, se algum exercício falar, dê a resposta no Sistema Internacional de Unidades, tem que ser metros por segundo. Metro para a distância, segundo para o tempo e metros por segundo para a velocidade. Agora aqui a gente vai aprender como é que faz a conversão de uma unidade para outra. Então, no teu velocímetro está lá quilômetros por hora e no sistema internacional eu tenho que usar metros por segundo. Como é que eu faço a conversão? Você vai ver esse número mágico 3,6. Eu vou só explicar rapidamente por que desse número, de onde surgiu. Uma hora tem 60 minutos. Só que cada minuto tem 60 segundos. Então vai dar 3.600 segundos. Uma hora tem 3.600 segundos. Se você ficar durante uma hora contando de 1 em 1, vai dar 3.600. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Divide 3.600 por 1.000. Vai dar esse número 3,6. Certo? Então é daqui que surgiu o número 3,6. Agora, como é que a gente vai usar ele? Se eu tiver a unidade metros por segundo e quiser passar para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu tiver quilômetros por hora e tiver que passar para metros por segundo, divide por 3,6. Vou fazer um exemplo para você entender. Por exemplo, V é igual a 20 metros por segundo. VA. VB é igual a 100 quilômetros por hora. Aí eu te pergunto, quem que é mais rápido? Se você for desatento, você vai falar, o VB é mais rápido porque é 100, aqui é 20. Se você pensar um pouco, peraí, a unidade está diferente, eu não posso comparar os dois. Então, a primeira coisa que eu faço, eu tenho que passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que faz? Pega o número 3,6. Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Pega o 3 de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Multiplicar por 3,6. Aí eu consigo converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, a hora que eu faço isso aqui, vai dar 72 quilômetros por hora. Não, 700 não. 72 quilômetros por hora. Isso mesmo, 72 quilômetros por hora. Ah, então, tudo estava certo, beleza. VB, então VA, agora eu posso comparar. É menor do que VB. A gente fez a conversão aqui, para depois comparar. É isso. Se eu tivesse que transformar o VB em metros por segundo, aí faria dividido por 3,6. Então é para isso que serve essa tabelinha aqui, ó, para fazer a conversão. Então a conversão de hora para segundo é 3.600. Conversão de quilômetro para metro, cada quilômetro tem 1.000 metros. E agora você aprendeu a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. 3,6. Vou parar aqui.